Bom demais! Agora que a gente tem as matrizes de rigidez dos elementos definidas individualmente, através do método da sobreposição, eu apresento para vocês a matriz de rigidez da estrutura. Lembrando mais uma vez que isso que vocês estão fazendo é a demonstração do assembly. Isso é obrigatório em provas, você precisa demonstrar como é que essa matriz foi montada. A interpretação da matriz de rigidez da estrutura é algo muito interessante, uma vez que apenas olhando dessa forma você consegue imediatamente perceber quais são as influências de cada elemento em cada grau de liberdade. Então, se você analisar o enunciado do exercício e vir a figura e comparar com a matriz de rigidez, você vai perceber que eu sei que no grau de liberdade x1 eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos e respectivamente os elementos 1, 2, 3 e 4. Eles dão a rigidez daquele grau de liberdade nessa situação. E onde, por exemplo, a gente tem zeros, isso significa que não existe contato físico entre os graus de liberdade. Então, por exemplo, entre o grau de liberdade x1 e o grau de liberdade x3, não tem contato físico entre eles. Muito bom. Outro ponto que eu já havia comentado, mas eu vou ressaltar de novo, a gente tem a partição da matriz de rigidez. A gente passa o facão, gosta da sonoplastia, né? A gente tem aqui a linha alfa e a coluna alfa. Aqui a gente tem a linha beta e a coluna alfa. Aqui a gente tem ainda a linha alfa e a coluna beta. E aqui a gente tem a linha beta e a coluna beta. Então você tem que concordar comigo. Os Ks das molas 1 até 5 valem 1 kN por milímetro. Os Ks das molas 6 até 8 valem 2 kN por milímetro. Se você prestar atenção, a matriz de rigidez da estrutura só é composta por números. Vamos fazer a conta dessa célula aqui. K1 vale 1, K2 vale 1, K3 vale 1, K4 vale 1. Portanto, aqui a gente vai ter o número 4. Significa que eu somei esses 4 valores que estão nessa célula. Por exemplo, o valor dessa célula aqui vai ser menos 1. O valor dessa célula aqui, ó, que é composta por K7 e K8, a gente tem 2 mais 2, ou seja, aqui a gente vai entrar 4. Eu estava pensando se eu falava ou não, mas já que eu falei, eu vou contar. Nossa senhora, acho que vocês vão me matar. Mas deixa eu te contar uma brincadeira horrível que a gente fazia quando era pequeno. Na minha época, eu estou com 42 anos agora, né? Na minha época a gente tinha as fitas cassete, né? Ela chamava assim, ó, cassete. E aí a gente chegava para os nossos colegas e falava assim para os nossos colegas, ô, você sabe matemática? O cara falava, não, sei, então vamos ver se você sabe matemática. Eu falava para o cara assim, ó, mica 1, mica 2, mica 3, mica 4... mica 5, continua. Aí o cara falava, mica 6, mica 7. Aí a gente pegava e descia a bolacha no cara. Você viu? Olha o nível. Vocês desculpem ter contado, mas eu me lembrei disso. Porque isso gerou um trauma de infância. A gente não falava de jeito nenhum a palavra cassete, porque aí o cara falava, opa, eu ouvi o mica e bluft na sua cabeça, entendeu? Que juventude transgressora, né? Aí resultou nisso aqui. Vamos continuar. É importante que a gente sempre determine as unidades e a matriz de rigidez da estrutura está montada em kN por milímetro. Você sabe que eu sou paranoico com unidade, o K é minúsculo e o N é maiúsculo. E aí agora eu começo a fazer as correlações estruturais com vocês. Mesmo eu já tendo apresentado isso anteriormente e talvez naquele momento vocês não tivessem entendido a correlação estrutural, agora vocês vão entender. Vocês se recordam que eu falei sobre a questão de utilizar a regra de Cramer, que é empregada para fazer a discussão de sistemas lineares? Eu fiz uma correlação entre a regra de Cramer e análise estrutural. Então eu tinha te dito que existe uma conceituação matemática, que a partir de agora, nesse slide, eu vou chamar de laranja, e tem um significado físico, que nesse slide eu vou chamar de verde. E eu falei para vocês o seguinte, gente, montem a matriz de rigidez, que está desse lado aqui da equação, façam a partição dela em alfa e alfa, e aí a gente tem as divisões, as partições da matriz, essa aqui vai ser a K alfa, essa aqui vai ser a K beta alfa e assim por diante. E aí eu pedi para vocês calcularem o determinante, eu vou usar roxinho aqui, tá? Para a matriz K alfa. Eu pedi para vocês calcularem o determinante dessa matriz e disse para vocês o seguinte, se o determinante fosse diferente de zero, em laranja está o significado matemático. Era um sistema possível de ser resolvido, determinado e tinha uma solução única. Agora eu estou te colocando o significado em verde, o significado estrutural. Se o determinante dessa porção roxinha da matriz K, ou seja, a porção K alfa alfa,
Se você fizer o determinante dessa matriz k alfa e ele der diferente de zero, isso é uma coisa ótima. Isso significa que a estrutura tem vínculos suficientes e terá apenas uma posição de equilíbrio. Ou seja, quando você aplicar as forças e os momentos, ela vai ficar parada em um lugar. Gente, cuidado com o que eu estou te dizendo. Quando eu falo que ela vai ficar parada em um lugar, não significa que ela vai deslocar pouco. Pode ser que ela desloque muito, mas pelo menos ela tem só uma posição de equilíbrio. O quanto ela vai deslocar, se isso é bom ou ruim, você vai ter que analisar depois. Mas numericamente, matematicamente, se o determinante da k alfa for diferente de zero, significa que o sistema tem vínculos suficientes. Agora, se você fizer o determinante dessa porção da matriz de rigidez, ou seja, se você fizer o determinante da k alfa e ele der igual a zero, a gente já discutiu em laranja quais são os significados matemáticos. Eu vou te falar agora em verde o que significa. Significa que a sua estrutura não tem vínculo suficiente e provavelmente ela tem movimento de corpo rígido, ou seja, ela não tem estabilidade, ela vai continuar sempre progredindo em termos de deslocamento à medida em que as forças existem. Guardadas as proporções, é como se você montasse um prédio, na hora que o prédio estiver sendo utilizado, é que ele não tenha vínculo, então ele continua deslocando 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ou seja, ele não para, ou seja, isso não é estruturalmente viável. Então, nesse exercício, eu já fiz a montagem da matriz de rigidez. Obviamente, ela é 7 por 7, e aí eu falo para vocês absolutamente sempre fazerem a partição alfa, alfa, e aí a gente tem esta porção da matriz de rigidez, que é a porção k alfa. O que eu vou fazer agora vai ser abrir o Excel e calcular o determinante dessa matriz. Veja aqui, por favor, que obviamente eu já deixei tudo digitado. Então, o que eu vou fazer vai ser inserir uma função que se chama M de matrix return, que significa que ele retorna o determinante de uma matriz. Basta que eu venha aqui, selecione a matriz, aperte o OK e o determinante deu 60 e o determinante deu diferente de zero. Isso é o que importa, o valor dele não tem significado, o que tem significado é a parte matemática. E eu peço que vocês, por favor, busquem informações de como é que calcula o determinante. Ele é uma operação matemática que leva em conta a ordem de cada um desses termos que está aqui. Então, se esses mesmos termos estiverem aqui, porém em ordens diferentes, o determinante vai dar um valor diferente. Aparentemente é a mesma matriz, ou seja, é composta pelos mesmos números, mas pelo fato dos números estarem em lugares diferentes, então a matriz terá um determinante diferente. Eu estou te explicando isso porque é o seguinte, se você numerar as coisas diferentes do que eu numerei, os seus números vão estar em posições diferentes das minhas. E aí, se você comparar com o resultado do determinante do exercício, pode falar, professor, eu errei. Não, não errou. O que importa é que ela seja diferente de zero. Eu digo ela, o determinante da matriz. E agora que eu calculei esse determinante e o determinante deu diferente de zero, eu posso dizer que o sistema tem vínculos suficientes. Agora, eu ainda insisto nessa situação. Deixa eu voltar no enunciado do exercício. Nesse nosso caso, que o sistema só anda para a direita ou para a esquerda, esse sistema não ter vínculos, literalmente significaria isso. Se eu arrancasse esse vínculo daqui, essa estrutura estivesse no espaço e eu aplicasse essas forças, ela continuaria se deslocando sempre para a esquerda, sempre para a esquerda, sempre para a esquerda e não pararia nunca. Esse é que é o famoso movimento de corpo rígido. Então, serve também para que você faça uma análise. Caso o seu determinante dê igual a zero, pode ser que você tenha feito uma montagem equivocada da sua matriz de rigidez. Mas se você montou a matriz de rigidez certinho e o determinante deu igual a zero, significa que ele não tem vínculos suficientes para poder suportar os esforços que estão sendo aplicados. Então, no próximo vídeo, eu resolvo esse exercício finalmente.